Bora, bora, pesquisadores! Quem fala com vocês mais uma vez sou eu, professor Vitor Mascarini, e estamos mais uma vez nesse quadro super especial, o Historioteca. Nesse episódio, vamos tentar desvendar alguns mitos, algumas características da Idade Média, daquilo que a gente aprende no nosso cotidiano. A gente vai descobrir que nem tudo é conforme nos foi ensinado ou conforme as grandes mídias transformaram essas ideias em filmes, em séries e tudo mais. Beleza? Então, pessoal, a gente vai entender nesse episódio, como de fato, ou pelo menos com base nas referências que eu utilizei, como que se caracterizava a vida na Idade Média. Beleza? Porém, antes vou pedir de lei para que vocês curtam o nosso canal, se inscreva no nosso canal no YouTube, curta, comenta e compartilhe esse episódio e os demais, e façam a mesma coisa no Spotify também. Beleza? Então, pessoal, vou pedir para a produção aumentar a vinheta, como vocês já sabem, eu venho logo após. Bom, pessoal, hoje vamos viajar para um período muitas vezes mal compreendido e até caricaturado, a Idade Média. Quando a gente fala em Idade Média, muita gente pensa logo em trevas, ignorâncias, castelos frios e pessoas que acreditavam que a Terra era plana. E, de fato, guardadas as devidas proporções, isso está correto. Mas será que foi só isso? Ao longo desse episódio a gente vai conhecer o dia a dia das pessoas comuns, a vida nas cidades e nos campos, a questão da fé, as festas e as contradições desse período tão rico. Bom, pessoal, a Idade Média é um período longo, de quase 1000 anos da nossa história como civilização. Entre a queda do Império Romano no Ocidente, em 476 d.C., e a chegada da modernidade, por volta do século XV. A sociedade era dividida, a grosso modo, em 3 ordens. Os que oravam, no caso o clero, os que guerreavam, entre aspas, a nobreza, e os que trabalhavam, a grande maioria, os camponeses. A maioria vivia no campo, em vilas ou feudos, sob o sistema feudal. Cultivavam a terra em troca de proteção e pagavam impostos aos senhores. Já as cidades, embora pequenas no início, começaram a crescer a partir do século XI, com mercados, guildas de artesãos e comerciantes. Mas e aí, havia mobilidade? Pouca, mas existia. Um camponês podia se tornar um artesão, um clérigo ou mesmo um soldado. O dia a dia, galera, era pautado pelas estações do ano e pelos sinos das igrejas. As pessoas comiam basicamente pão, mingau, legumes, queijos, vinho e cerveja. A carne era rara para os camponeses, mas comum entre os nobres. Higiene existia. Havia banheiros públicos nas cidades, perfumes, rituais de limpeza, embora diferente dos nossos padrões atuais. Já a vida espiritual era central. A Igreja Católica organizava o calendário, as festas, os rituais de nascimento, casamento e morte. Mas ao lado da religião oficial haviam crenças populares, superstição, amuletos e freiras com jogos e espetáculos que misturavam o sagrado e o profano. Outro ponto bastante importante desse período da nossa história é a arte e como ela e a cultura floresciam em catedrais góticas, tapeçarias, música sacra e poesia trovadoresca. Mas, galera, por que muitas das vezes a gente fala que a Idade Média foi sombria? Bom, esse termo nasceu num período chamado Renascimento, como forma de valorizar os novos tempos e desprezar os anteriores. Na verdade, a Idade Média produziu ciência, com pensadores como Roger Bacon e Hildegard de Bingen, avanços agrícolas, técnicas de navegação e universidades. Um outro mito: ninguém acreditava que a Terra era plana. Isso já estava superado desde a antiguidade. O que a gente consegue constatar, de acordo com a historiografia, é um movimento muito similar ao que a gente tem na atualidade, de voltar com este pensamento da Terra plana. Também não era um período sem cultura, tá, galera? A biblioteca, principalmente as monásticas, preservavam textos clássicos e produziam novos saberes. A partir do século XIV, crises climáticas, fomes, guerras e a famosa peste negra abalaram profundamente a Europa. Mas também surgiram novas ideias políticas, filosóficas e artísticas, que abriram caminho para o Renascimento e a modernidade. A Idade Média não terminou de repente. Seus valores, práticas e tradições
ainda influenciam nossa sociedade hoje. Basta olhar para as nossas universidades, festas religiosas ou mesmo a arquitetura das cidades europeias. Bom, pessoal, a Idade Média foi muito mais do que um tempo de trevas. Ela foi um período complexo, cheio de contrastes, isso a gente não pode negar, onde se construíram pontes entre o mundo antigo e o moderno. Mas para você aí, ouvinte, qual mito medieval mais te surpreendeu? Galera, obrigado por ter acompanhado mais um episódio do Historioteca e até o próximo episódio. Fico por aqui. Valeu!